Boa tarde a todos da Paróquia São Pedro e São Paulo, também da Paróquia Nossa Senhora da Libertação. Boa tarde também para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia. Meu nome é Evandro, sou ministro da Palavra da Paróquia São Pedro e São Paulo. No final do ano passado, eu terminei o curso de Teologia pela Universidade Católica de Goiás, a Pontifícia, perdão. E hoje eu vou estar falando um pouco sobre a questão do quarto mandamento. O quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. A leitura da palavra de Deus, em Êxodo, vai nos falar: honra teu pai e tua mãe, para ter uma longa vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Está na palavra de Deus, em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Também nós podemos olhar em Deuteronômio essa mesma passagem: honra teu pai e tua mãe para ter uma longa vida na terra. Eu trouxe o meu material, eu fiz questão de escrever, porque realmente esse tema é muito interessante, e eu peço desculpas se às vezes eu me ater ao meu material, porque realmente, como eu já falei em todas as comunidades que eu passei, às vezes eu me esqueço um pouco, né, das coisas, também pela idade avançada e tal, mas vamos aproveitar o nosso material nessa tarde. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender: Deus entrega a Moisés 2 tábuas, as tábuas da lei. Por isso, então, nós vamos ter a primeira tábua, que ali vão estar escritas 3 palavras, ou seja, os 3 primeiros mandamentos. Depois, nós vamos ter a segunda tábua, onde estão escritos os outros 7 mandamentos, né? E o qual começa com o 4º mandamento, que é honrar pai e mãe. Bom, se na primeira tábua estava escrito as 3 palavras, ou seja, os 3 primeiros mandamentos, e a segunda tábua está escrito as 7 palavras, ou seja, os 7 mandamentos, por que então essa diferença? Nós precisamos entender. Porque a primeira tábua estava os direitos de Deus, ou seja, os 3 mandamentos que se referem a Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Depois nós temos não usar o seu santo nome em vão. E o 3º mandamento, que é guardar dia de Deus, que é o santo domingo, né? Depois, esses mandamentos foram falados nas catequeses passadas, né? Nós tivemos as catequeses passadas que se ateram a esses 3 mandamentos. Agora nós estamos na segunda tábua, ou seja, os direitos dos homens, que é o 4º mandamento, honrar pai e mãe, o 5º mandamento, não matar, o 3º mandamento, não pecar contra a castidade, o 7º mandamento, não roubar, o 8º mandamento, não levantar falso testemunho, o 9º mandamento, não cobiçar as coisas alheias, e o 10º mandamento, o 9º mandamento, não cobiçar a mulher do próximo, e o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. O que é interessante analisar a segunda tábua, porque é encabeçada pelo mandamento que se refere à família e também aos pais. Porque nós estamos refletindo hoje o mandamento honrar pai e mãe. Por isso, então, é preciso tocar em toda a estrutura familiar para poder entender, de fato, este mandamento. Mostra que Deus tem uma preocupação com os pais e também com as famílias. Como se diz São João Paulo II, abaixo de Deus na terra estão os pais. Por isso, então, os filhos é, de fato, de Deus. Ele confia a cada um de nós, porque eu também sou pai, então eu posso dizer isso. Deus confia a cada um de nós, porém, não é propriedade nossa, e sim é de Deus, mas é confiado a cada um de nós. Por isso, os pais são representantes de Deus, e através de nossos pais que Deus deu a vida. Por isso, esse mandamento é muito forte, honrar pai e mãe. Qual o significado, então, da palavra honra? Eu fui buscar através, né, dos dicionários e eu acabei
encontrando alguma definição para poder entender o que de fato é a palavra honrar. O dicionário vai nos falar que é um verbo transitivo direto, conferir honras, dar crédito ou merecimento, homenagear, levar presente, festejar a pessoa, enaltecer as suas qualidades. Então, honrar pai e mãe é tudo isso. O Catecismo da Igreja Católica, ele no parágrafo 2197, vai nos falar: o quarto mandamento encabeça a segunda tábua, indica a ordem da caridade. Deus quis que, depois dele mesmo, honrássemos nossos pais e a quem devemos a vida e que nos transmitiram o conhecimento de Deus. Devemos honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu de sua autoridade. E que autoridade é essa? Todos aqueles que são responsáveis, eles são revestidos dessa autoridade de Deus. São responsáveis pelos outros, pelo bem comum, pela sociedade, pela família. Todos esses são, de fato, revestidos de Deus, né? Jesus vai dizer a Pilatos: essa autoridade não foi te dada se não viesse de Deus, né? Então, por isso, nesse parágrafo, podemos observar que devemos respeito a todos aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu de sua autoridade. E quem são esses que Deus revestiu de sua autoridade? Primeiramente, nós podemos lembrar os nossos pais. Aqui nós estamos falando honrar os nossos pais, né, pai e mãe. E depois, claro, que o catecismo vai nos falar um pouco mais quem são esses que são, de fato, revestidos dessa autoridade. Esse mandamento implica e subtende que os deveres dos pais, tutores, professores, chefes, magistrados, governantes e todos que exercem uma autoridade sobre os outros e sobre uma comunidade. Por isso, a palavra honrar, nós primeiramente temos a Deus, porque Ele, de fato, é autor e princípio da nossa vida. Depois, os nossos pais, que são, de fato, responsáveis, porque eles cuidam de cada um. E depois também a todos esses, os professores, os alunos para com os professores. Também, né, os empregados para com seus patrões. E também os magistrados, os governantes. Então, é muito importante observar isso. Esse mandamento ele vai nos lembrar claramente tudo isso. E quais são, então, de fato, os frutos deste mandamento? Aqui, no parágrafo 2200 do Catecismo, vai nos falar: a observância do quarto mandamento acarreta sua recompensa. Honra teu pai e tua mãe, para teres longos anos de vida na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O respeito a este mandamento alcança justamente com os frutos espirituais, frutos temporais de paz e prosperidade. Agora, também o catecismo vai nos falar que, ao contrário, a não observância deste mandamento acarreta grandes danos para as comunidades e para as pessoas. Sabemos muito bem o quanto a falta de observância desse quarto mandamento, hoje na nossa sociedade, as coisas acontecem. Podemos observar, aqueles que de fato observam o quarto mandamento, eles têm essa paz que o catecismo nos fala. E aqueles outros que não observam, sabemos muito bem que são aqueles que de fato, né, mudam um pouco a órbita da nossa sociedade. O quarto mandamento nos leva a ver a importância fundamental da família para a sociedade. A família é o plano básico de Deus. E nela que o homem deve ser educado, preparado para o convívio social, como o catecismo agora há pouco acabou de nos falar. Olhando para a nossa realidade atual, percebemos que as nossas famílias se encontram ameaçadas. Se a família não for respeitada como Deus a projetou, toda a felicidade da humanidade estará comprometida. Por isso, é fácil entender porque a sociedade não vai bem nos dias atuais. O desrespeito ao projeto de Deus sobre a família.
leva à destruição também da sociedade. Se a família não vai bem, isso vai ser refletido na sociedade. Por isso a questão de honrar pai e mãe, porque tudo começa na família. Os princípios básicos, a questão da moral, tudo começa na família. Por isso a igreja vai nos ensinar também, mais uma vez eu sempre recorro ao catecismo, porque aqui está praticamente toda a verdade de fé da nossa igreja. O catecismo vai nos falar no parágrafo 2207, a família é a célula originária da vida social. É a sociedade natural a qual o homem e mulher são chamados ao dom de si, no amor e no dom da vida. A autoridade, a estabilidade e a vida de relações dentro dela constitui os fundamentos da liberdade, da segurança e da fraternidade no conjunto social. A família é a comunidade na qual, desde a infância, se pode assimilar os valores morais, tais como honrar a Deus e usar corretamente a liberdade. A família, a vida em família, é a iniciação para a vida em sociedade. Ou seja, o princípio de tudo começa na família. Não adianta. Às vezes queremos transferir para o Estado a educação dos nossos filhos. E não é por aí o caminho. Tudo começa a partir da família. É na família onde a criança ela é educada a honrar o pai e mãe, a também a respeitar as leis, a respeitar os valores, a tudo isso. Por isso, então, o catecismo sempre vai nos lembrar isso. A igreja entende que um homem e uma mulher, unidos em casamento, formam com os seus filhos uma família. Por isso, não depende de reconhecimento da parte da autoridade pública. E também não há outra maneira de se constituir outra família segundo o desejo de Deus. Ou seja, é através da união de um homem e de uma mulher que vai se formar a família. E não depende do Estado reconhecer, não depende do Estado dizer, eu agora considero como família, porque o projeto de Deus é muito antes de tudo isso. Por isso, o homem e a mulher se unem e com os seus filhos se tornam, então, uma família. E não há outro modelo de família. Podemos olhar para a família de Nazaré, podemos olhar para a Sagrada Família. É a partir dali o grande modelo para nós, hoje, pais e mães, para cuidar dos nossos filhos. E ali a palavra de Deus vai nos falar que Jesus, sendo Deus, foi submisso ao seu pai e à sua mãe. Podemos recordar muito bem aquele fato em que eles sobem para a festa em Jerusalém e depois, voltando para sua casa, o que acontece? O menino fica lá em Jerusalém. No meio do caminho, pai e mãe olham e não encontram o menino. Procuram entre as caravanas, não encontram o menino. O que eles fazem? Eles voltam. A palavra de Deus vai nos mostrar claramente que eles voltam. Isso é ser família. Não significa que a mãe seguiu viagem. Os dois voltaram para buscar o menino. Encontram o menino e o que acontece? O menino vai dizer, não deveria estar na casa de meu pai? Mas, porém, o que Jesus é? Jesus é submisso à sua família e volta com eles. Por isso, então, não depende do Estado. A família é constituída a partir de um relacionamento entre um homem e uma mulher e também os seus filhos, que são frutos deste amor. A família cristã foi instituída por Deus, tendo seu modelo no próprio Deus, como ensina o Catecismo da Igreja. Parágrafo 2205. Vai falar, a família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a Igreja vai dizer que a família é o vestígio da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, Deus compara a família com a própria Santíssima Trindade. A família é um sinal da comunhão aqui na terra da Santíssima Trindade. Por isso nós precisamos valorizar a nossa família. A nossa família é sagrada. E aqui é importante também
lembrar um pouco. Às vezes nós reclamamos da nossa família, reclamamos dos nossos pais ou da nossa mãe. Mas é importante lembrar que é a família que Deus confiou. É nessa família que Deus me confiou. Por isso eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe, independente do que ele seja. Às vezes nós queremos um pai perfeito e não temos. Porque Deus nos confiou aquele pai. E é através dele, e é através de mim, através do meu testemunho que eu mudo, que eu vou mudando a minha família. Não existe família perfeita. A única família perfeita foi a de Nazaré, apesar dos problemas que tiveram. Mas a nossa família também precisa ser esse berço, olhando para a Sagrada Família e percebendo que lá está todo o espelho da nossa família. Mais uma vez, continuando no parágrafo 205, sua atividade procriadora e educadora é reflexo da obra criadora do Pai. Ela é chamada a partir da oração do sacrifício de Cristo, ou seja, a oração cotidiana, a leitura da palavra de Deus, fortifica nela a caridade. A família cristã é evangelizadora e missionária. Por isso nós precisamos assumir o nosso batismo. No batismo nós somos chamados à santidade. No batismo nós somos chamados, de fato, a ser outros Cristos aqui na terra. Por isso precisamos assumir verdadeiramente a nossa missão de batizado, de ser essa igreja, que aqui no Catecismo vai nos falar, essa igreja evangelizadora e missionária, dando testemunho e ajudando também outras famílias aqui que passam por dificuldade. O Catecismo também nos fala no parágrafo 211, a comunidade política tem o dever de honrar a família, de assisti-la e de garantir, sobretudo, o direito de se constituir, ter filhos e educá-los de acordo com as suas próprias convicções morais e religiosas. Ou seja, o Estado ele tem que reconhecer que eu tenho o direito de educar o meu filho. O Estado tem que reconhecer que eu tenho o direito de fato, dar ao meu filho questões morais e também religiosas. E hoje o que nós percebemos é que o Estado quer interferir na família. Ele quer dar essas questões morais aos nossos filhos. Por isso a família precisa assumir a sua missão, de educar os seus filhos na construção de uma vida dentro da moral e também religiosa. A proteção da estabilidade do vínculo conjugal e da instituição familiar. A liberdade de professar a própria fé, de transmiti-la, de educar nela os filhos, como os meios e as instituições necessárias. O direito à propriedade privada, à liberdade de empreendimento, ao trabalho, à moradia, à imigração. De acordo com as instituições dos países, o direito à assistência médica, à assistência aos idosos, aos abandonos familiares. A proteção da segurança e da saúde, sobretudo em relação aos perigos como droga, pornografia e alcoolismo. A liberdade de formar associações com outras famílias e, assim, serem representadas junto às autoridades civis. Por isso, a Igreja pode muito bem nos mostrar esse modelo. Quantos movimentos familiares que nós temos na Igreja em defesa da vida, em defesa da proteção da criança, do adolescente, em defesa aos idosos. Ou seja, nós precisamos nos organizar para de fato formar essa associação para defender os valores das nossas famílias. E aqui agora nós vamos passar então aos deveres dos membros da família. Eu quero me ater agora um pouco aqui à palavra de Deus em Eclesiástico, capítulo 3, que agora vai falar um pouco dos deveres dos nossos filhos. Depois você, na sua casa, mais uma vez você assistindo esse vídeo, você pode pegar a palavra de Deus e refletir. Tanto o filho quanto o pai, daqui a pouco nós também vamos falar um pouco sobre os deveres do pai, poder refletir um pouco sobre a palavra de Deus aos filhos. Por isso, então, Eclesiástico, capítulo 3, vai dizer
deveres para com os filhos. Filhos, escuta-me, sou vosso pai, e fazei o que eu vos digo para serdes salvos. Pois o Senhor glorifica o pai nos filhos, e fortalece a autoridade da mãe sobre a prole. Aquele que respeita o pai obtém o perdão dos pecados. O que honra sua mãe é como quem ajunta tesouros. Olha esse versículo 3. Aquele que respeita o pai obtém o perdão dos pecados. Não é o Evandro que está dizendo, é a palavra de Deus que está nos falando. Aquele que honra o seu pai obtém o perdão dos pecados. E aquele que honra a sua mãe é como quem ajunta tesouros. Aquele que respeita o pai encontrará alegria nos filhos, e no dia de sua oração será atendido. São promessas de Deus. No dia de sua oração será atendido. Aquele que honra o seu pai terá alegria nos seus filhos. Aquele que honra o pai viverá muito. Quantos de nós não queremos viver e ter longos anos de vida nessa terra? Quantos de nós? Por isso a palavra vai nos falar. Aquele que honra o pai viverá muito, e quem obedece o Senhor alegrará a sua mãe. Aquele que teme o Senhor honra seu pai. Ele servirá aos seus pais como ao Senhor. Em atos e palavra, respeita teu pai, a fim de que venha sobre ti sua bênção. Porque a bênção do pai consolida a casa dos filhos. Porque a bênção do pai consolida a casa dos filhos. Nós estamos refletindo esse texto de Eclesiástico, capítulo 3, e nós estamos ouvindo aqui sobre bênçãos. E quando eu preparava essa catequese, eu praticamente encontrei mais de 8 bênçãos de Deus. Mais de 8 bênçãos de Deus. Por isso, é importante a reflexão desse capítulo para a gente entender melhor o que é honrar pai e mãe. Não te glories com as desonras de teu pai, porque não é nenhuma glória para ti a desonra do teu pai. Pois a glória do homem está na honra de seu pai, e a vergonha para os filhos, a mãe desprezada. Filho, cuida de teu pai na velhice, não o desgoste em vida. Mesmo se a sua inteligência faltar, sê indulgente com ele. Não lhe faltes com respeito, tu que estás em pleno vigor. Quantos pais são abandonados pelos filhos? Nós sabemos, muitos filhos levam seus pais e praticamente deixam aí nos asilos da vida, e às vezes nem visita seus pais. Quantos pais são abandonados, não têm uma visita dos seus filhos? Por isso a palavra vai nos chamar a atenção para isso, para que a gente, no pleno vigor, não abandone os nossos pais. E também não falte conosco, não falte para nós a paciência, que cada um de nós possa, de fato, ter paciência com pai e mãe. Pois a caridade feita a um pai não será esquecida, e no lugar dos teus pecados, ela valerá como reparação. No dia da tua provação, Deus lembrará-se-á de ti, como a geada ao sol. No dia de tua provação, Deus lembra-se-á de ti, como a geada no sol. Ou seja, Deus não esquece aquilo que nós fazemos aos nossos pais. Assim, os teus pecados serão dissolvidos. É como um blasfemador, aquele que despreza seu pai. É um amaldiçoado pelo Senhor, aquele que irrita a sua mãe. Aqui nós refletimos um pouco sobre os deveres dos filhos para com os pais, aqui em Eclesiástico, capítulo 3. Por isso, se você tiver a oportunidade, faça essa leitura em casa, faça essa leitura e veja a beleza de Deus para nós, filhos,
nos lembrando Agora dos vamos nossos falar deveres. sobre o texto. Por isso, como eu disse, aqui, preparando a minha catequese, eu encontrei mais de 8 bênçãos de Deus para aqueles que, de fato, honram seu pai e sua mãe. O catecismo vai nos falar no parágrafo 2214, a paternidade divina é a fonte da paternidade humana e o fundamento da honra devida aos pais. O respeito dos filhos, menores ou adultos, pelo pai e pela mãe, alimenta-se da afeição natural, nascida do vínculo que o une e é exigido pelo preceito divino. O respeito pelos pais é produto de reconhecimento para com aqueles que, pelo dom da vida, por seu amor e por seu trabalho, puseram seus filhos no mundo e permitiram que crescesse em estatura, sabedoria e graça. Enquanto os filhos viver na casa de seus pais, deve obedecer a toda a solicitação dos pais, que vise o seu bem ou para o bem da família. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Os filhos têm ainda de obedecer às prescrições razoáveis de seus educadores e de todos aqueles aos quais os pais confiaram. Mas se o filho estiver convicto, em consciência de que é moralmente mal obedecer tal ordem, que não a siga. O catecismo vai nos falar que aquilo que está contra a lei de Deus, aquilo que vai contra os valores e princípios de Deus, que a gente não obedeça. É importante deixar isso claro. Aquilo que está contra o princípio de Deus, tudo que vai contra Deus, não obedeça. Depois nós podemos falar um pouco também dos deveres do pai. E aí nós vamos refletir lá em Eclesiástico, capítulo 30. Ah, tem uns abraços aqui, olha que coisa boa. É bom para aliviar um pouco da tensão, viu, gente? Vamos lá. O Mateus, Elaine Abadia, eles não me ouçam, eu vou ouvir você. Sim, Elaine, Mateus, que bom. A Elaine, se não me engano, lá da Santa Paula Francinete, né? Irmã Maria José. Irmã, amanhã eu estou aí, viu? Quero falar com a senhora. Elisângela Maciel, um abraço. Maria das Dores, da paróquia lá da Matriz São Pedro e São Paulo. Isso. A Camille, ela é catequizanda da São Pedro e São Paulo, assistindo. Camille, catequizanda lá da Igreja Matriz São Pedro e São Paulo. Olha, que coisa boa. E a Cauane e a Lohane, da Capela São João Batista, são catequizandas também. Lohane? E Cauane. Cauane, lá da comunidade São João Batista. Francisca Romana. Muita gente agradecendo pela sua participação hoje. Olha que coisa boa. Gente, vocês não sabem o que é estar aqui, viu? O padre aqui na minha frente, eu de cá e a câmera de lá. Vocês não sabem o que é isso. E aí eu falei para ele, padre, eu estou muito nervoso, porque é a primeira vez que eu vou, né, fazer essa catequese, olhando para uma câmera. E assim, de fato, é desconfortável, mas é o caminho que a gente agora tem para chegar aos lares, a chegar a todas as comunidades, né, para que as pessoas possam ser evangelizadas através dos meios de comunicação. Então, Edileuza e Ádiva também. Ádiva Gomes, aquele abraço, tá bom? E assim, é claro que tudo isso aqui tem muito mais. Poderíamos ficar aqui meses e meses refletindo o quarto mandamento, mas é claro, a gente vai passando um pouco rápido, mas é bom depois voltar nos estudos, o catecismo, a Bíblia. Mas vamos lá? A última coisa é que após a sua fala, os catequizandos e o pessoal continue, porque tem a fala do diácono Gasparino, e ele vai falar sobre o
O segundo e o terceiro, né? O segundo e o terceiro mandamento, justamente. Sim. Isso. O Diácono Gasparino fez, né, um vídeo onde ele vai falar sobre o segundo e o terceiro mandamento. Então, depois que eu concluir a minha catequese, né, vai ser lançado o vídeo dele. Então, peço para quem está nos acompanhando aí, para que continue, porque vai ser refletido o segundo e o terceiro mandamento. Que é qual mesmo? Qual que é, gente? Vamos lá, põe aí nos comentários. Qual é o segundo e o terceiro mandamento? Lembra que eu comecei falando da tábua? Nós temos duas tábuas. A primeira que vai falar sobre os 3 primeiros mandamentos, que esses são de Deus, que é, vamos lá? Escreve aí nos comentários. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o seu santo nome em vão e guardar o dia de Deus, que é o santo domingo. Olha, o Zilmar também vai fazer a catequese, viu? Daqui uns dias nós temos o Zilmar aí que vai estar fazendo a catequese. Bom, como nós refletimos os direitos dos filhos, agora também precisamos entender um pouco sobre os direitos dos pais, né? Aquele que ama seu filho usará com frequência o chicote para que, no fim, alegre-se. Ou seja, claro, nós não estamos falando aqui que agora vamos começar a bater nas nossas crianças. Pelo contrário, mas aquele que educa regiamente o seu filho, ele terá alegria no futuro. Como eu disse, talvez a anarquia que estamos vivendo hoje na nossa sociedade, né, são frutos daquilo que é vivido dentro da família. Então, isso é refletido na sociedade. Aquele que educa seu filho terá nele motivo de satisfação, e entre os conhecidos dele se gloriará. Aquele que instruiu o seu filho causará inveja ao inimigo, e entre o amigo se mostrará feliz. Claro, se a gente pegar todos esses textos que aqui estamos refletindo, como eu disse, isso vai levar longos dias, né, de estudo. Como a nossa catequese, uma catequese um pouco mais curta, depois vocês podem fazer. Eu convido depois a pegar o catecismo da igreja, tá bom? Pegar a Sagrada Escritura e fazer de fato este aprofundamento. Temos ali, né, todos os mandamentos, os 10 mandamentos, e que todos serão refletidos nas próximas catequeses. 3, né, um já foi administrado, o segundo e o terceiro daqui a pouco pelo Diácono Gasparino, o quarto eu estou fazendo, e claro, depois os outros que estão faltando serão também transmitidos. E a gente pode fazer essa reflexão, mas é muito mais do que simplesmente honrar pai e mãe, claro, de fato é entender e aprofundar dentro dos mistérios, né, que aqui está sendo falado. Eu estou sem celular, mas todos aqueles que estão deixando os comentários, eu deixo aqui aquele abraço, tá bom, gente? Claro, como eu disse, do lado de cá é um pouco difícil, porque a gente, né, não tem esse costume, mas eu deixo aquele abraço e peço perdão também, às vezes, se faltar um pouco aqui do conteúdo, porque, de fato, é muito novo isso para mim, tá bom? Bom, então vamos pegar a partir do Catecismo da Igreja. Primeira coisa que nós vamos lembrar, tá bom? Eu quero voltar aqui agora no direito dos pais. A primeira coisa é que é direito e dever, é direito e o dever de educação, é direito e dever de educação são primordiais e inalienáveis para os pais. Como eu disse no início, os pais não podem transferir a responsabilidade da educação dos seus filhos para a escola. E o que a gente mais vê hoje na sociedade é que as pessoas querem transferir a sua responsabilidade de família, de educador, para a escola. Meu filho deveria ter aprendido isso na escola. Meu filho tinha que ter visto isso na escola. A escola tinha que ter ensinado isso para o meu filho. Não. O catecismo vai nos falar que é inalienável, ou seja, é direito da família a educação básica, o direito
aos princípios, aos valores, é a partir da nossa casa. Claro, o Estado ele vai entrar com outras atribuições, mas é direito nosso, de pai e mãe, a educação dos nossos filhos. Por isso, não vamos transmitir e não vamos terceirizar a educação dos nossos filhos, né? O catecismo vai nos lembrar muito bem isso. E como, né, eu dizia, São João Paulo vai nos falar, abaixo de Deus na terra estão os pais. Os pais são os representantes de Deus. E através dos nossos pais que Deus nos deu a vida. Por isso esse mandamento é muito forte, honrar pai e mãe. Ou seja, Deus confiou a cada um de nós a educação dos nossos filhos. Valores, princípios, isso não é a sociedade, não é a escola, não é o Estado que vai dar para os nossos filhos. Somos nós, famílias, que vai ensinar valores e princípio também. Tá bom? Bom, e aí a gente vai refletindo sobre os direitos e deveres dos pais. Nós vamos então poder entender no 2222. Os pais devem considerar seus filhos como filhos de Deus e respeitá-los como pessoas humanas. Educar os filhos no cumprimento da lei de Deus, mostrando-se a eles mesmo obediente à vontade dos céus. Os pais primeiro têm que entender que os filhos não são nossos. Eu, pai, tenho que entender que eu estou cuidando de um filho, mas que foi Deus que me deu. E tenho que educar ele nos valores e princípios também cristãos, de amar a Deus, de saber respeitar. Aquele que honra seu pai e sua mãe, com certeza também saberá honrar a Deus por tudo, tá bom? Depois o 221. O 221 vai dizer: a fecundidade do amor conjugal não se reduz só à procriação dos filhos, mas deve-se entender a sua educação moral e a formação espiritual. O papel dos pais na educação é tão importante que é quase impossível substituí-los. Lembra o que eu falei? Não cabe ao Estado, não cabe à escola, não cabe à sociedade. Cabe aos pais a educarem os seus filhos. O catecismo afirma: o direito e o dever de educação são primordiais e inalienável para os pais. Bom, gente, e aí o que a gente pode dizer então? Nós podemos dizer que não cabe ao Estado, cabe à família. Cabe à família. E aqui agora eu entro, né, o catecismo vai ter bastante conteúdo ainda, mas agora eu quero entrar em algo próprio do nosso dia a dia, a bênção. Eu, pelo menos, fui educado e também educo os meus filhos neste caminho de bênção. Bênção, bença pai, bença mãe, bença tio, né? A hora que chega, a hora que sai, a hora que vai dormir, a hora que acorda. Por quê? Porque nós vamos refletir isso. A bênção do pai e da mãe não é apenas uma formalidade social ou tradicional. Ah, eu herdei da minha família essa tradição de pedir bênção. Não, não é. Pode até ser, mas vai muito além disso. Significa a bênção do próprio Deus para os seus filhos através dos pais. Por isso, é o meio que Deus abençoa os filhos, é através dos pais. Bença, pai. Deus te abençoe, meu filho. Você está dando uma bênção para o seu filho. Você não está aqui simplesmente cumprindo uma formalidade. Ah, ele chegou, benção, pai. E eu estou aqui dando a formalidade, não. A bênção é muito importante, porque é através da bênção, né, através do pai ou da mãe, ou também daqueles que são responsáveis por aquela criança, por aquele jovem, ou também até pelos adultos,
Hoje eu estou com 36 anos, né? E mesmo assim, todas as vezes que vejo minha mãe, meu pai, né, vejo, né, alguém da minha família, bênção, né, nós temos esse costume. Não é simplesmente cumprir a formalidade, mas é Deus abençoando a cada um de nós. Por isso, como eu disse, a bênção do pai e da mãe não é apenas uma formalidade social ou tradicional. É a bênção do próprio Deus para seus filhos através dos pais. Por meio daquele que nos deram a vida. Gente, já está acabando, tá? Só faltam mais umas 30 páginas aqui, tá bom? Deus dá a vida através dos pais. Então, Ele quer dar a sua bênção também através dos pais. Quantos filhos vai prestar vestibular, vai fazer uma prova? Quantos filhos, né, vai fazer uma viagem, vai para os hospitais para fazer uma cirurgia, um procedimento? Bênção, pai. Bênção, mãe. Para que isso? Para que a gente, através dele, receba. E eu posso aqui dizer para vocês que é uma bênção de cura. A bênção do pai e a bênção da mãe é uma bênção de cura. Tem o poder de curar os filhos. Tem o poder de curar as feridas do coração. E para finalizar, então, eu quero fazer essa reflexão aqui com vocês. Hoje a gente percebe que parece que está fora de moda a questão de pedir bênção para o pai, pedir bênção para a mãe. E o que a gente mais vê é, de fato, deita, acorda, sai, volta e, às vezes, nem olha para o pai, nem olha para a mãe. Por isso a gente precisa retomar isso e entender que a bênção do pai, a bênção da mãe é a bênção de Deus. Porque através dos nossos pais, é Deus que nos concede, e através dos nossos pais que nos dá essa vida, né, a bênção chega a cada um de nós. Mostra que devemos obedecer também às autoridades. Eu falei aqui agora da bênção do pai, da bênção da mãe, mas o catecismo também vai nos lembrar que, enquanto sociedade civil, nós precisamos também obedecer àqueles que são constituídos em dignidade, aqueles que são constituídos, de fato, também de autoridade. Por isso, a igreja também, e eu quero recordar aqui, durante a adoração do Santíssimo, no final nós temos o ato de louvor. E ali no ato de louvor, a igreja reza por todos aqueles que são constituídos de autoridade para governar o nosso país, para fazer as leis, tanto do executivo, quanto do legislativo, quanto também do judiciário. Mas é claro que nós temos que pensar que essas autoridades são constituídas para, de fato, governar para o bem da comunidade. Aquilo que vai fora disso não recebe a bênção de Deus, né? Por isso, São Paulo vai nos falar aqui, claramente, que nós devemos rezar pelas autoridades. O apóstolo nos exorta a fazer orações e ações de graças pelos reis e por todos aqueles que exercem a autoridade, a fim de levarmos uma vida calma e serena, com toda piedade e dignidade. Meus irmãos, nós precisamos obedecer, porque são as leis, a lei natural, a lei divina, a lei civil, são o que vai, de fato, orientando a sociedade. E nós precisamos entender tudo aquilo que corresponde, ou tudo aquilo que concorre para o bem do povo, nós precisamos obedecer. Aquilo que está fora, claro, dentro dos princípios, nós precisamos sempre voltar aos princípios básicos. Aquilo que vai contra Deus, nós não devemos obedecer. Nós não devemos obedecer. Aquilo que está dentro do projeto de Deus, aquilo que de fato é para o bem comum da comunidade, precisamos obedecer. O apóstolo está nos falando, São Paulo, e também depois, São Pedro também vai nos falar. Mas aquilo que está fora do projeto de Deus, não devemos obedecer. Claro que aqui eu não estou pedindo para ninguém fazer uma revolução, pelo amor de Deus. Entenda o que eu quero dizer. Aquilo que vai contra a família, aquilo que vai contra o projeto de Deus, precisa
ser barrado. E nós precisamos, né, de fato, gritar. Como eu disse agora há pouco aqui, nós precisamos formar sociedade, precisamos formar conselhos, precisamos formar associações para, de fato, ser representante, para não deixar as famílias serem mutiladas, como está sendo nos dias atuais. Então, assim, como eu disse, eu teria muito ainda a falar. O tempo é pouco, claro. O padre falou, não preocupa com o tempo. Mas eu também preciso entender que vocês, né, têm a outra catequese. Então, vocês precisam participar. Mas eu teria muito a falar. Para mim, eu quero fazer as minhas considerações finais aqui. Tem perguntas? Vamos para as perguntas, então. Primeiro, a Edcleide. Eu acho mais fácil de entregar, né? Não, pode fazer daí, padre. Então, presta o microfone que aí fica fácil para... Então, peraí, minha gente. Só um instante que eu vou fazer as perguntas aqui para o Evandro, mas eu preciso pelo menos abrir minha câmera para não parecer que vocês estão vendo, sei lá, uma coisa não existencial do outro lado aqui, né? Tudo bem, o padre sem clésima e tudo. Deixa eu virar um pouco para cá. Pronto. Agora eu mexo aqui. Pronto, apareci. Então, Evandro, vamos começar aqui com a Edcleide. Edcleide, que é a coordenadora da comunidade Nossa Senhora das Graças. Ela e o esposo dela e tantas outras pessoas fazem um excelente trabalho lá. Ela está dizendo assim, a saudação dos jovens de hoje. E aí, véi? E aí, véi? É isso mesmo. Acho uma falta de respeito. Essa forma de falar com o pai, com a mãe, né? E aí, véi? Parece que... eu ouvindo você falar, eu sou, graças a Deus, não que eu sou dessa época, né? Mas eu sou deste momento de família que se pede benção para o pai, benção para a mãe. Eu não me lembro um dia que eu chamei meu pai de você. Não tem, assim, lá em casa... É impensável uma coisa dessa. Eu chegar para meu pai e falar assim, pai, você, mãe, você... Né? Eu lembro que minha mãe chamava a atenção quando eu era criança porque, às vezes, eu não chamava outra pessoa de senhora. Imagina, né? Então, bom, mas é isso, só para constar essa fala da... Deixa eu voltar aqui no meu celular caiu a coisa... na fala da Edcleide. Agora uma pergunta bacana que vem da Adva. Ela diz assim, quando o pai não é presente na vida do filho, como agir? Eu devo levar o filho até o pai? Me parece que é a situação, talvez, de um afastamento por questão de separação. E o Zilmar colabora contigo aqui. Zilmar, vou encontrar aqui, só um instante, meu irmão. É que acho que a minha internet caiu, alguma coisa aconteceu aqui na minha... Deixa eu voltar aqui pelo computador que eu tenho. Pergunta Adva. Mais acima. Assim, o Gilmar está dizendo assim. Quando você se refere, Evandro, ao catecismo em orientar a uma desobediência ao Estado, seria bom dar um exemplo. Aí ele já aproveita e dá um exemplo, né? Um exemplo clássico é a questão do aborto, que nunca vamos estar de acordo. Muito bem. Então, assim, eu vou retomar aquela fala, e aí, velho? O mundo está muito moderno. As coisas evoluíram muito, graças a Deus. Só que a gente não pode perder as nossas raízes, né, na família. Então, assim, é de fato, eu entendo e compreendo, porque também, né, eu não tenho uma família perfeita. Então, assim, isso também acontece dentro da minha família. Mas, pelo menos para os meus filhos, eu tenho tentado, né, e tenho ensinado isso. Tenho ensinado e tenho batido fortemente sobre essas questões.
o respeito, como o padre falou, na minha casa, minha mãe, senhora, né? E então, assim, é bênção. Se encontra um tio, benção, né? Se encontra uma avó, benção, e assim por diante. Então, assim, por quê? Porque nós estamos ali pedindo, e a gente precisa estar atento a essa palavra, benção, e qualquer resposta, Deus te abençoe. Da mesma forma, quando nós encontramos um sacerdote, que nós pedimos a sua bênção, bênção, Padre, Deus te abençoe. Ou seja, ele está pedindo para que Deus nos abençoe, seja naquilo que vamos fazer, seja no encontro que nós vamos ter, seja na missa que vamos celebrar, seja o que for, Deus está nos abençoando. Então, assim, eu digo para vocês, talvez os nossos jovens, talvez está com uma linguagem muito grande, mas como eu disse, aquilo que eles não encontram, né, aquilo que eles não têm na família, os princípios, os fundamentos, a moral, né, os valores, isso vai ser refletido na sociedade. Infelizmente, essa é a grande verdade. E a Adva falou sobre a questão dos pais, né, quando o pai não é presente. Muito bem, os meus pais se separaram, eu tinha 11 anos de idade, hoje eu estou com 36. Não façam as contas, tá bom? De quanto tempo, mas eu digo para vocês, meu pai nunca foi presente na minha vida, mas mesmo assim eu não deixei de observar esse mandamento, de honrar meu pai. Meu pai não mora em Goiânia, meu pai mora a 80 quilômetros de Goiânia, ele mora em Nazário, mas mesmo assim, sempre que tem oportunidade, eu vou ao encontro dele. Claro, nem é sempre, né, os nossos encontros, como eu disse, sempre que tem oportunidade. Mas, assim, a minha mãe, pelo menos, o papel de pai e mãe ela fez. Ela educou os 3 filhos. Na verdade, nós somos 4. Uma morreu de acidente, então ficaram os 3 homens. Mas ela soube educar os 3 homens que hoje têm a sua honradez. Graças a Deus, né? E ao encontrar, pode estar com o coração do jeito que for, com o coração chateado, com o coração machucado, mas ao encontrar, bênção pai, bênção mãe, bênção e assim por diante. Então, sim, realmente essa questão, nós precisamos entender que, às vezes, a ausência do pai, mas a mãe também precisa ajudar, né, a mostrar o caminho. Claro, deveria ser a família, mas a gente sabe muito bem da nossa sociedade. Como eu disse, eu também sou filho de pais separados e eu tive esse déficit, né? Eu precisei muito de um exemplo de pai, mas eu espelhei na minha mãe uma mulher trabalhadora, uma mulher que hoje está aí com seus 64 anos, aposentada, mas mesmo assim levanta todo dia 5 horas da manhã para ir trabalhar. Então, sim, eu tive nela esse espelho de pai e mãe. Mas, como eu disse, Deus quer a família. A família não é só a mãe, a família é o pai, mãe e os filhos. E para o Gilmar, que falou, muito obrigado. Realmente, eu esqueci de dar o exemplo. É isso mesmo. Aquilo que vai contra a família, lembrando que tudo aquilo que vai contra, seja o aborto, seja a eutanásia, seja casamento homossexual, seja tudo aquilo que vai contra a família, nós não devemos obedecer ao Estado. Como eu disse, porque os nossos valores são valores cristãos, os nossos valores estão em Deus. Por isso, sempre, quando a gente tiver dúvida, precisamos fazer essa reflexão, olhar para Deus e perceber, né, fazer essa reflexão. Será que a decisão que eu vou tomar vai contra os princípios de Deus? Então, assim, é sempre colocando Deus. E se a resposta for positiva, não faça. Não faça. Mas se a resposta for, de fato, né, que vai ao encontro de Deus, devemos sempre fazer. Tá bom? Temos mais perguntas, padre? Não, foram essas. Ah, que bom. Tem bastante gente. Agora tem muita gente que está elogiando, não para de chegar coraçãozinhos aqui. Olha só. Subindo. E neste momento, Facebook, YouTube, nós temos em torno de 35 pessoas. Coisa boa, gente. E eu tenho certeza, o padre me falou uma coisa, que esses vídeos chegarão a todos depois em um outro momento, o link, para que possam acessar e extrair o conteúdo, né, para depois apresentar para os seus catequistas. Isso é muito bom, tá bom? Então, assim, eu fico muito feliz, fico muito alegre por ter recebido esse convite, acredito que terei outras oportunidades, outros momentos, mas hoje, assim, eu digo para vocês e peço perdão, como eu falei, para mim muito novo, como eu disse, o mundo está muito evoluído, né? E precisamos evoluir, sim, graças a Deus. E é através desse meio que nós vamos chegar na comunidade, através desse meio que nós vamos chegar nas famílias, evangelizando. Se
de fato, agora existe momentaneamente uma separação, algumas pessoas não podem estar na comunidade, mas mesmo assim são tocadas pelos meios de comunicação de nossas paróquias. Então, é muito importante isso. E é mais importante também a divulgação, né? Mandar para aqueles que não puderam estar conosco, para que depois eles possam vir, né, também olhar o conteúdo. Não só o conteúdo de hoje, mas todos os conteúdos, né, que já foram ministrados por este canal. Então, eu agradeço, né, e fico aqui muito feliz por este momento. Tá bom? De forma que agora, então, nós já vamos entrar com o vídeo para todos continuarem assistindo. É um vídeo de 20 minutos do diácono. Então, só lembrando agora, né, como eu disse, eu terminaria essa catequese. Começa agora a catequese do diácono Gasparino, que vai falar sobre os 2 mandamentos, né? Já o primeiro já foi falado, depois o segundo e o terceiro mandamento. São 20 minutos e a gente pede que vocês continuem, né, para que possa assistir, né, o próximo conteúdo. E assim, então, a gente termina, né, o 4º mandamento. Depois, claro, se alguém precisar, ficou com dúvida, né, a gente está por aí, a gente pode esclarecer um pouco melhor. Tá bom? Obrigado, fica com Deus e até a próxima catequese. Agora vamos falar sobre o 3º mandamento, né? Guardar domingos e festa. Lá no Êxodo, já no capítulo 20, versículo 8 a 10, vai dizer sobre... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Meus irmãos e irmãs, atendendo, né, a proposta do nosso pároco, Padre Vilmar, de darmos uma catequese semanal sobre os mandamentos da lei de Deus. Já na semana passada, de forma brilhante, o nosso irmão, o Padre Tiago Martins, deu início a essa catequese, né, nos ensinando o 1º mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Compete a mim, nesse instante, falar para vocês sobre o 2º e o 3º mandamento, né? Não tomar o nome de Deus em vão e guardar domingos e festa. Então, devemos ter em nossas mãos a Bíblia, né? A Palavra de Deus. Vamos fundamentar para a nossa catequese. Também o Catecismo da Igreja Católica. Se você tiver em suas mãos, é bom para ajudar, para que fique bem claro esse mistério tão importante na vida da igreja, na vida de cada um de nós. Sabemos que os mandamentos da lei de Deus foram escritos por Moisés, né? Foi lá no Monte Sinai, quando Moisés dirigindo aquele povo, guiando aquele povo no deserto por 40 anos, né? Já fugindo da escravidão do Egito, já prefigurando a Jesus Cristo, que ia nos libertar da escravidão do pecado e da morte, né? Então é muito bonito nós vermos ali no Monte Sinai, quando Moisés fica durante 40 dias em jejum, e depois lhe é dado por Deus os 10 mandamentos da lei de Deus. Quando ele desce do Monte Sinai de forma tão brilhante, né? Lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 29 a 35, mostra Moisés. É bonito, tem uma foto muito bonita, Moisés com as pedras da lei, né? Com o seu rosto
brilhante, iluminado pelo Espírito Santo. E ele coloca os mandamentos da lei de Deus na arca, né? Na arca da aliança. É bonito a gente ver como também lá em Êxodo vai mostrando como, iluminado por Deus, Deus manda que Moisés constrói uma arca da aliança e coloca na arca da aliança as pedras da lei, né? Protegido por uns anjos, né? Muito bonito a imagem da arca da aliança. E atravessam durante 40 anos na frente daquele povo com as pedras da lei, os mandamentos da lei de Deus. Então nós vemos os 10 mandamentos em Êxodo 20, versículos de 1 a 17, também em Deuteronômio capítulo 5, versículos 6 a 21, está completo ali, bem claro, os 10 mandamentos da lei de Deus. O decálogo, né, no catecismo, no parágrafo 2052, está claro ali no decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, nesse caminhar na Arca da Aliança, é muito interessante a gente ver a importância dos mandamentos da lei de Deus na vida da gente, tudo muito teológico, que vai, à medida que seguimos e observamos os mandamentos da lei de Deus, estamos caminhando na direção da terra prometida, estamos caminhando para o céu, conforme Jesus, depois de forma muito clara, em Mateus 19, 16 a 19, vai falar na importância de guardar os mandamentos da lei de Deus. Mas os mandamentos, as tábuas da lei, quando entra na terra prometida, depois de 40 anos, é muito interessante aquela parte onde, no livro de Josué, capítulo 3, versículos 16 e 17, quando a Arca da Aliança chega no Rio Jordão, quando os levitas, os sacerdotes levitas, põem os pés na água do Jordão, a água se abre, né? Exemplo da passagem do Mar Vermelho, quando Moisés toca com o bastão na água e ela dá passagem para o povo de Deus, para a terra prometida. Então, no Rio Jordão, já quando depois você vê direitinho ali em Josué, capítulo 3, versículos 16 e 17, então já é um símbolo do batismo, né, do Rio Jordão. Pelo batismo nós somos os caminhos da eternidade se abrem para nós, somos batizados em nome da Santíssima Trindade e somos filiados a Deus. Então é tudo muito bonito, muito teológico, os mandamentos da lei de Deus, muito importante na vida de cada um de nós. O segundo mandamento, que é o que está proposto para falar com vocês, lá no Êxodo 20, versículo 7, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 11 também, vai dizer o segundo mandamento: não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Então, o nome de Deus tem que ser pronunciado para a glória de Deus, e nunca pode ser usado o nome de Deus em vão, nunca pode blasfemar o nome de Deus. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 7, Tiago vai nos falar o cuidado que temos que ter para não blasfemar o nome de Deus. O nome de Deus tem que ser para a glória de Deus. Devemos ter muito cuidado com os lugares sagrados, o nome dos santos, os lugares sagrados precisam ser respeitados, porque está aí o nome do nosso Deus, do nosso Criador. Não usar o nome de Deus em vão, não jurar, né? Não jurar falso, não jurar de forma nenhuma. Jesus vai dizer, não jure nem por Deus, nosso Criador, nem pelo trono de Deus, nem pela cidade de Jerusalém, por ser a cidade do Pai. Não jure de forma nenhuma. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Tudo que passar disso aí vem do maligno. Está lá em Mateus 5, versículo 33 a 37, né? Nos orientando para cuidar muito, ter muito cuidado para não usar o nome de Deus em vão, né? O nome de Deus
no nosso batismo, está o nome do Senhor nosso Deus. Então, por isso, nós temos que ter cuidado, né? Os pais, nós pais temos que ter cuidado para escolher o nome dos nossos filhos, quantas vezes, de forma sem pensar, às vezes influenciado pela mídia, colocamos nomes tão estranhos, né, nos nossos filhos, e isso é uma agressão, é usar o nome de Deus em vão, porque vai ser batizado, vai ser levado para a igreja e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus vai nos ensinar sobre o batismo, né, lá em Mateus 28:19, também no Catecismo, no parágrafo 21:56, onde Jesus nos ensina, né, ide por toda a terra, pregai o Evangelho e batizai a todas as criaturas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é em nome de Deus. O nosso nome está gravado está gravado no íntimo de nossa vida, de nossa alma, né? Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, é bonito quando nós vemos no juízo final, no meio de multidões, Deus nos conhece pelo nome, fala numa pedra branca, brilhante, que o Pai do céu nos conhece por nome. Também em Apocalipse 14, versículo 1, vai dizer mais: o seu nome está escrito na sua fronte, vai estar escrito o seu nome e o nome do vosso Pai. Vai estar escrito nosso nome de batismo e o nome da Santíssima Trindade, o nome do Pai Eterno. Por isso, o nome de Deus tem que ser honrado, tem que ter muito cuidado ao pronunciar o nome de Deus. Se tivermos num ambiente, alguém fala piadinha em nome de coisa sagrada, devemos repreender, devemos professar nossa fé, falar com toda convicção, não usar o nome de Deus em vão. No início do dia, nossa vida tem que ser sempre para glorificar o nome de Deus, usar o nome de Deus, abençoar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dar sempre a bênção para os nossos filhos, nunca amaldiçoar ninguém, né? Em nome de Deus, às vezes falar: você fez mal para mim, eu não vou brigar com você não, mas você vai ver, Deus vai vingar para mim. Isso é usar o nome de Deus em vão, nunca pode usar o nome de Deus, Deus vai castigar, isso é usar o nome de Deus em vão. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 27, também no Catecismo, no parágrafo 355, vai falar que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, tem que levar a nossa vida para honrar e santificar o nome de Deus. Nunca pronunciar o nome de Deus em vão. Agora vamos falar sobre o terceiro mandamento, né? Guardar domingos e festa. Lá no Êxodo, já no capítulo 20, versículo 8 a 10, vai dizer sobre o dia de repouso, o dia de sábado. Sábado é o dia de repouso absoluto em honra do Senhor. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Em Êxodo 20, 11 vai nos dizer: sábado é o dia de descanso, é o dia de oração, é o dia de repouso, em honra ao nosso Deus Criador. O sábado também como sinal de libertação, né? O povo do Egito, libertado sob a orientação de Moisés, libertado da escravidão dos egípcios, um povo que, além da escravidão física, mas também era escravizado, obrigado a adorar outros deuses. Então, em sinal da aliança, da libertação, onde o nosso Deus é o nosso Rei. Então, devemos, e eles era rigoroso no dia de sábado, tinha limitação em todos os seus afazeres, por exemplo, caminhar.
não poderia caminhar mais de que 1 quilômetro em honra, em respeito ao dia do Senhor, ao dia de sábado. Então, Jesus também, que era observante da lei de Deus, observava o sábado, sempre rezava, celebrava nas sinagogas. Nós vemos que Jesus sempre reunia no sábado, pregando a palavra de Deus, mas de forma amorosa. Quantas vezes eles eram tão rigorosos que criticavam Jesus quando Jesus celebrava milagre no dia de sábado. Então Jesus ia dizer: olha, o sábado foi feito para santificar a Deus, mas o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. A vida é mais importante, o amor é mais importante que tudo. Jesus, lá em Marcos 2:27, vai dizer, né? O homem foi feito para o sábado e não o sábado para o homem. No Catecismo também, parágrafo 21:73, vai falar a importância de amar a Deus, a importância de observar o dia do Senhor, mas acima de tudo, o dia do Senhor é dia, o amor de Deus, a vida está acima de tudo. Deus é amor e Deus nos ama e quer que observamos o sábado, observamos os mandamentos, mas de forma concreta, não como uma pedra, tábuas, né? A lei por si só é escrito na pedra. Então Jesus vai dizer que a lei de Deus seja escrito no seu coração e que o sábado seja um dia de louvor a Deus, um dia a partir da ressurreição de Jesus. Os apóstolos começaram a observar o domingo, né? O sábado já era um prenúncio da libertação total. Então Jesus ressuscita no dia de domingo, no primeiro dia da semana, Deus em primeiro lugar. Por isso nós podemos ver lá em Mateus 28:1, na ressurreição de Jesus, Jesus ressuscita no terceiro dia, na sexta-feira, sábado, no domingo ele ressuscita. E os apóstolos começam a celebrar a partir da ressurreição de Jesus, sempre no dia de domingo, né? Nós vemos no Catecismo, parágrafo 21:74, a ressurreição de Jesus, os apóstolos se reunindo no domingo, né? Na ressurreição de Jesus, eles se encontram com o Senhor, lá em João 20:19, mas Tomé não estava lá. No outro domingo, né, em João 28, novamente estão reunidos, celebrando. Tomé está presente entre eles. E aí a gente observa em todo o Atos dos Apóstolos, mostrando que os apóstolos se reuniam sempre no domingo, né? No domingo, primeiro dia da semana, lá em Hebreus 10:25, vai falar que não pode faltar a reunião do domingo, né? No Catecismo também, no parágrafo 21:78, vai dizer da importância de estarmos celebrando a morte e ressurreição de Jesus no dia de domingo. Então é impossível que um cristão passe o dia de domingo sem participar da Santa Missa, sem bendizer a Deus, sem participar da comunhão, estar em comunhão com Deus, sendo alimentado pelo banquete da salvação, o banquete da eternidade. Então o terceiro mandamento da lei de Deus é guardar, né, no Catecismo, guardar domingos e dias santos de guarda, os dias santificados, determinado pela igreja, né? Natal, Corpus Christi, enfim, os dias santificados são esse mandamento da lei de Deus que estamos seguindo. Quantas vezes a pessoa, tempo de férias, né, viaja, está longe em outra cidade e passa o domingo como se fosse um dia comum. Será que nas férias deixamos de ser cristão? Aonde estivermos, devemos sempre santificar a Deus no dia de domingo, cumprindo o terceiro mandamento da lei de Deus, né? Santificando a Deus, honrando a Deus no dia do sábado, né? Então
trabalhamos 6 dias, no dia de domingo, um dia dedicado a Deus, a ir à igreja, a fazer o bem, a fazer caridade, enfim, glorificar a Deus no terceiro mandamento da lei de Deus, honrando a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a si mesmo, mas glorificando a Deus no dia santo do Senhor, no dia de sábado. Finalizamos a nossa catequese em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.